E por falar de universo, a gente vai continuar se aprofundando nesse mesmo tema. Então venha comigo, caminhe comigo para a gente apreciar um pouquinho mais da beleza do nosso Deus, da beleza do nosso Criador pintada na arte da sua criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se a gente for pesquisar o que foi descoberto até agora sobre o universo primordial, a gente vai chegar aí às descrições de uma época em que o universo ele era denso e comprimido. Ele era menor, muito menor do que ele é hoje. E não havia tanta atividade de grandes matérias como planetas e estrelas. Na verdade, o que havia eram reações em nível subatômico que aconteciam o tempo todo. Havia ali uma grande cadeia de eventos subatômicos. O que será que Deus ele deixa cifrado sobre a sua criação em Gênesis capítulo 1, versículo 2? Nós entendemos que havia trevas sobre a face do abismo. Sobre, em cima. Existe a diferença da palavra sobre e da palavra sob. Sobre quer dizer acima de algo. Sob quer dizer abaixo de algo. Está dizendo aqui que havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, tanto o Espírito, o mover do Espírito, quanto as trevas, as densas trevas nesse universo primordial, elas estavam sobre a face do abismo. O que é esse abismo? O que significa cada palavra desse versículo? Vamos entender. Acontece que no universo primordial, esse pedaço de cosmos, ele era denso e comprimido, ele era muito menor do que ele é hoje, e as atividades que estavam acontecendo dentro desse universo menor, dentro desse microcosmo, digamos assim, dentro desse pedaço de universo, na verdade, não haviam grandes matérias, como planetas, como estrelas, não havia manifestação de grandes partículas formando matérias complexas. Muito pelo contrário, o que havia nesse universo primordial era eventos de cadeia subatômica. Eu não estou falando grego. Subatômicos são as menores partículas que existem, os átomos. E até algum tempo atrás era considerado a menor partícula que existia. A palavra átomo, ela significa não divisível. Porém, foi provado depois que haviam partículas menores do que os átomos. Os átomos, portanto, eles são a base estrutural, são as partículas que estruturam o universo. Mas os próprios átomos contêm um núcleo, e dentro desse núcleo contém partículas menores que formam os átomos. O que eu quero dizer? É nesse reino quântico que o universo primordial ele estava se desenvolvendo. E isso faz muito sentido, né? Porque uma coisa ela começa de dentro para fora. Por exemplo, o homem pega a pessoa. Quando eu digo homem, eu digo no geral, tá? Homem e mulher, ser humano. Pega o homem antes dele nascer, depois de 9 meses se desenvolvendo no ventre da mãe, ele vai ser aí um feto que se desenvolve até o momento em que ele está pronto para nascer. Mas antes dele ser um feto, ele é uma semente.
ele é um espermatozoide, ele é uma semente, ele é uma célula germinativa que nós não podemos enxergar a olho nu. Essa célula, essa sementinha, esse espermatozoide, ele vai se desenvolver no óvulo. Relativamente falando, ele vai se desenvolver de dentro para fora. Ele é uma partícula invisível, mas que existe, que tem um peso atômico, nós só não podemos enxergá-la a olho nu. E ela vai se desenvolver, ela vai ganhar forma. Da mesma maneira, o universo, ele já foi meros átomos, átomos em atividade. Esses átomos, eles se agrupam. Um agrupamento de átomo vai formar uma molécula. Molécula é uma estrutura que, basicamente, ela vibra. No ato de vibrar, quando você pega um conjunto de moléculas e elas estão em vibração, elas formam estruturas rígidas. A palavra molécula, ela traz esse som de ser algo mole, é porque ela é isso mesmo, ela não é uma estrutura rígida, ela forma as estruturas rígidas. As moléculas são partículas que os seus olhos não podem contemplar também. É muito interessante entender que nesse universo primordial, nesse cosmo que era denso e comprimido, tudo estava acontecendo de maneira caótica. O reino quântico, ele estava acontecendo de maneira caótica. Os eventos em cadeia, eles não tinham uma organização. E o que acontece em todo estado de caos? O caos, ele é uma porta de entrada para mudança, e uma mudança drástica. Nós vamos falar da mudança drástica que ocorreu no universo nos próximos vídeos. Fiquem atentos, porque tudo isso está contido na palavra de Deus e nós vamos discutir versículo a versículo. Acontece que 75% do nosso universo, ele é composto por hidrogênio. Hidrogênio é o elemento mais leve que existe. E 75% do universo é formado por esse elemento. Sabe o que também é formado por hidrogênio? A água que a gente bebe. A gente conhece a fórmula da água. Todo mundo que aprende a fórmula da água na escola nunca mais esquece, que é H2O. Esse H é hidrogênio. E esse 2 significa que existem 2 átomos de hidrogênio na molécula da água. Ou seja, a água, o composto da água são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Disso é formada uma molécula de água. Os átomos formam moléculas. E o universo, ele é rico em hidrogênio. Hidrogênio forma 75% de todo o universo, o elemento mais abundante no universo inteiro. Não é estranho a gente se deparar com a Bíblia revelando que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, havia águas, muitas águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente não vê um momento específico em que Deus ele cria o elemento da água. Na verdade, nós vamos entender pelo contexto que a água, ela se desenvolveu, ela evoluiu naturalmente. Quando os átomos que habitavam esse universo denso e comprimido e muito caótico, eles estavam se manifestando, eles estavam reagindo, acontece que o hidrogênio e os átomos de hidrogênio, eles acabaram criando uma reação. E essa reação do átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio formou as primeiras estruturas moleculares. E essas estruturas moleculares aconteceram de maneira em que a água ela veio a existir. Pode ver que ela não vem do nada, existe uma cadeia atômica acontecendo. Essas reações vão produzir estruturas, átomos produzem moléculas. Então não é estranho a gente se deparar
com aqui no universo primordial moléculas de água. E haviam moléculas de água em abundância. Isso vai nos trazer uma revelação incrível da onisciência de Deus, da inteligência do nosso Criador. Isso faz eu ficar cada vez mais maravilhado com Deus. Deus, Ele traz o universo à tona, Ele cria tempo e espaço, Ele faz com que a cadeia de elementos subatômicos criem uma reação a ponto de átomos se agruparem e criarem estruturas moleculares, e Ele traz à existência exatamente as águas do universo primordial, porque as águas são a base da vida. Você já ouviu falar que a água é a base da vida? O corpo humano, ele é 70% água. Nós precisamos nos hidratar recorrentemente. Se a gente não se hidratar, nós vamos morrer. Os nossos órgãos, eles vão começar a falecer um por um, porque nós dependemos do elemento da água. Ela é a base da nossa vida. Mas a Bíblia, ela vai nos revelar que o elemento da água, ele é muito mais importante do que você ousaria imaginar. Deixa eu te dar só uma palhinha do que a água representa espiritualmente nesse nosso universo. 1 João capítulo 5, versículos 6, 7 e 8 estão escritos assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num. É muito interessante você pensar no que poderia significar esses versículos. Quando você lê, passa por essas passagens, você sente que existe uma profundidade imensurável baseada no que João ele está dizendo aqui, no que Deus ele está dizendo aqui, no que o apóstolo inspirado no Espírito Santo está dizendo aqui. Mas nós não vamos entrar no mérito dessa interpretação agora. Nós faremos uma série chamada Arquétipos e nós vamos estudar em profundidade não só esta passagem, mas muitas outras, em vídeos denominado o arquétipo da Trindade, ou o arquétipo do Espírito Santo, o arquétipo do Messias e o arquétipo do Deus Pai. Nós vamos entender profundamente a dispensação da Trindade na criação, no universo, acima e abaixo ou dentro do conceito de existência e muito mais. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.